Boa noite, pessoal. Estamos aqui nos estúdios do jornal O Expresso e eu tenho a felicidade de receber aqui comigo hoje a doutora Tamires Costa, psicóloga, né? Jovem psicóloga aqui de Capão Bonito. Tudo bem, Tamires? Tudo bem, e você? Tudo bom. A gente vai bater um papo aqui legal sobre muitos problemas que os dias de hoje, pós-pandemia, né, Tamires? Uhum. Essa questão de saúde mental, né? Então a gente vai bater um papo aqui, vocês aproveitem para curtirem, comentarem e perguntarem também. Aqui hoje temos consulta de grátis aqui da psicóloga, viu? Mas acima de tudo, o intuito do nosso programa hoje é prestar serviço à comunidade e àquelas pessoas que estão nos assistindo. Bom, primeiramente, Tamires, antes da gente bater esse papo aqui interessante, que eu espero que seja interessante, se o entrevistador tiver a altura da psicóloga aí, né, imagina. da entrevistada, eu tenho que fazer uns agradecimentos aqui ao pessoal que nos apoia aqui todas as quartas-feiras nas lives do Expresso, né? Então, Tiaguinho, vamos começar lá a agradecer o pessoal que nos ajuda, né? Lembrando hoje que tem jogo do Verdão, tem gente contente aqui no estúdio, né? Não vou falar quem é, viu, Tamires? Tudo bem. Não falo, né? Então vai ter gente contente aqui no estúdio, porque tem jogo do Verdão daqui a pouco. Então vamos lá. Bom, queremos agradecer o Bruno do Cimento. Se você quer construir ou reformar, procure o Bruno do Cimento. Bruno do Cimento tem todos os materiais básicos para a sua construção. Cimento, cal, argamassas e tudo o que você vai precisar com os melhores preços da região para a sua construção e reforma. Então, procure você também, viu, Tamires, o Bruno do Cimento. O Bruno do Cimento tem matriz do Bruno do Cimento, fica na Avenida Santos Dumont, aqui em Capão Bonito. E tem as suas filiais em Botucatu e Ponta Grossa. Pode fazer os seus pedidos pelo WhatsApp 15 99739 8857. Outro parceiro nosso aqui de todas as lives de quarta-feira é o Laboratório Nomoto, né? O Laboratório Nomoto, que é o mais novo de Capão Bonito. Saúde é, acima de tudo, prevenção. Se você quer que o seu médico tenha as melhores possibilidades de dar o diagnóstico preciso, procure um laboratório de confiança que vai entregar o seu exame de forma rápida e confiável. O Laboratório Nomoto vai fazer isso com grande eficiência. Laboratório Nomoto fica na rua Floriano Peixoto, número 235, aqui em Capão Bonito. Faça a sua cotação pelo telefone 15 99 756 4685. Você faz lá pelo WhatsApp, eles mandam a cotação de preço, mandam o exame. É uma facilidade e uma agilidade o Laboratório Nomoto. Tem também um outro parceirão nosso aqui, que é a Morada das Piscinas. Tá calorzinho agora, né, Tamires? Sim. Então, nada com uma piscina para se refrescar. Capão Bonito e região agora tem um local onde você encontra tudo o que precisa para construir, reformar e dar manutenção em sua piscina. É a Morada das Piscinas, que fica aí na Avenida Plácido Batista da Silveira, número 440, em frente ao Posto Triunfo e ao lado do Bar do Wilson. O pessoal da Morada das Piscinas tem mais de 20 anos de experiência em construir e reformar piscinas. Também tem cloro e todos os outros produtos para deixar sua piscina azul igual ao céu. É uma beleza o azul, né? Faça o seu orçamento pelos fones 3542-1430 e pelo celular também, o WhatsApp 15 99 758 8575. Então, você quer reformar, construir uma nova piscina, você procura lá o Amadeu e olha, faz em 10 parcelas. Se abusar muito, se for parmeirense, faz em mais parcela ainda, né? Se for corintiano, também faz em mais parcela. Então, você procure lá o Amadeu, que ele faz um negocião para você fazer a sua piscina e tudo com produto de qualidade também para a manutenção da sua piscina. Muito bem, Tamires. Muito bem. Fizemos o nosso comercialzinho, agora tem gente fazendo aniversário hoje. Ô Tiaguinho, o Brega, Carlos Chaves, ex-vereador, apresentador de programa, éramos todos jovens. O Brega Carlos Chaves está fazendo aniversário. Parabéns, Carlão, você com seu programa semanal
na rádio, sempre animando, tocando aquelas músicas do nosso tempo, do meu tempo e do seu não da Tamires, porque a Tamires é novinha, não lembra, para ela tudo já é mais passado, mas parabéns ao Brega, o Carlos Chaves. Tá fazendo também aniversário a Lia Mara Martins. Ô Lia, parabéns Lia, que Deus abençoe você, muita saúde, muitas felicidades. Não vou falar que eu estudei com você, Lia, porque daí eu vou entregar a sua idade e a gente jamais fala a idade das jovens mulheres, né? Então vamos lá. E também está fazendo aniversário a Vânia Lírio. Parabéns, Vânia, muita saúde, felicidade, muita paz. Essa jovem aí que está fazendo mais um aniversário. Que Deus abençoe e proteja a sua vida. E quem mais está fazendo aniversário, Tiaguinho? O Vitor Martins. É isso mesmo? Vitor Martins. Opa, parabéns, que Deus o abençoe. Ó, Vitor, estava pensando que você era um corintiano que tinha virado São Paulino. Não é, você, gente boa, parabéns, Deus abençoe você, que a data se repita por muitos e muitos anos. É jovem, né? Como jovem. você, jovem. Né? Jovem então, também. parabéns ao Vitor Martins. Muito bem, vamos agora falar de temas interessantes, temas importantes. Vamos. Ó, peraí, o Luiz Miguel Esquategaza, eu faço também, chefe, manda um alô que eu estou na escuta. Parabéns. Luiz Miguel Esquategaza, o nosso querido amigo Luiz Miguel Esquategaza. Luiz Esquategaza, parabéns, Deus abençoe, muita saúde e paz para você. O Santiago está nos assistindo, o Cracaço de Bola Ceará está nos assistindo. Boa noite, Ceará. Gouveia Souza, ele é meio elegante, mas é popularmente conhecido como Paulo Ceará. Bom, doutora, vamos bater papo agora? Falar de saúde mental? Vamos lá. Então tá bom. Muito bem. Nos dias atuais, doutora, a gente está vivenciando alguns casos tristes, tentativas de suicídios, ataques às escolas, homicídios seguidos de suicídios. Seria a saúde mental que está afetando as pessoas e seria a saúde mental doença a ser combatida nesse momento? Então, primeiramente, boa noite para todo mundo. Eu quero agradecer o espaço e acho que esse espaço da gente estar podendo falar de saúde mental com as pessoas já é algo extremamente importante. Né? A gente agradece. Com certeza, porque a gente sabe que esse assunto era um tema tabu. Sim. Há tempos atrás, né? Ainda é um pouco tabu, um pouco Sim. assim, bastante talvez. Sim, As pessoas têm uma certa resistência. Mas nós temos que falar, né? A gente precisa falar, por isso que é tão importante, para que quanto mais a gente fala, mais esse assunto se torna comum, as pessoas falam sobre isso também, isso, né, entra para a roda de conversa entre amigos, entre família, e esses espaços que a gente vai conquistando em relação à saúde mental são extremamente importantes, né? Porque acontece muitas vezes quando é tabu, as pessoas não conversam, as pessoas não falam, isso vai ficando cada vez pior. Né? Vai ficando guardado lá no armário, dentro de si, e a hora que explode, acontecem esses fatos que eu elenquei aqui. Sim. Isso aí. Isso. Doutora, a gente fala de saúde mental, não é só depressão. Depressão é mais conhecida, mas é mais ampla, né? Quais são as doenças de saúde mental que mais aflige a população? Então, falando em termos de Brasil, segundo pesquisas, que eu não vou citar exatamente o índice, porque eu não lembro muito bem, mas eu consigo me lembrar de reportagens que eu já cheguei a ler e relatórios da OMS também, que dizem que o Brasil entre os países da América Latina, um dos que mais tem casos, né, de depressão e ansiedade. Na verdade, me parece que é um dos países que mais tem casos de ansiedade. Certo. Somos um país muito ansioso. Ansioso, certo. Né? Então, em relação a esse tipo de sintomas e transtornos, com certeza a gente está, infelizmente, liderando, né? Então, nós temos aí ansiedade, depressão, síndrome do pânico... drogadições em geral também, né? Adicções, entre outros transtornos. Certo. Porém, a saúde mental, ela não se refere única e exclusivamente aos transtornos, né? Mas em relação a toda uma vida. Certo. Porque... o que acontece, né? As pessoas, às vezes, não têm nenhum tipo de transtorno, digamos assim, e acham que, então, não preciso cuidar da minha mente. Ia né? perguntar isso para você. Qual que é a importância efetiva da gente tratar os problemas de saúde mental? Uma pessoa que não trata a saúde mental, isso vai afetar a vida dela como um todo? Com certeza. Né? Uma das campanhas que tem sido feitas
por psicólogos mesmo nos últimos anos, que eu acho muito bacana, que é a campanha do Janeiro Branco, ela fala exatamente sobre isso. A gente tem a campanha do Setembro Amarelo e a gente tem a campanha do Janeiro Branco, que são profissionais se organizando para a gente tentar mudar essa realidade, né? Desse preconceito que às vezes as pessoas têm em relação a cuidar da mente, né? A ir no psicólogo, enfim. Sim, a buscar o profissional adequado para que você possa ter uma saúde mental adequada que vai influenciar no tudo da sua saúde, na saúde física, comportamental, econômica e social, em tudo. Sim, eu acho que é integrado, na verdade, né? Acaba sendo integrado, né? A gente consegue diferenciar, por exemplo, assim, ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Consegue? A gente consegue? Consegue. Qual que seria a diferença básica, por exemplo? Você conseguiria me explicar uma diferença básica entre ansiedade e depressão? Bom, depressão e ansiedade são duas questões muito, assim, complexas, na verdade, muito amplas, né? Em depressão tem vários tipos de depressão, várias formas de manifestação dessa depressão. E a ansiedade também, só que a ansiedade, ela pode ser, na verdade, ela é, primeiramente, um sentimento. Certo. Então, muitas vezes as pessoas têm essa questão, né? Eu não quero mais sentir ansiedade. Mas a ansiedade é um sentimento, a gente vai sentir ansiedade, né? Sim. Normal. Agora, quando começa a afetar a minha vida, né? Eu começo a ter crises recorrentes, crises que me impossibilitam de fazer as coisas que eu fazia, ou que até vem pro físico muitas vezes, né? A pessoa tem a crise de ansiedade, a crise vem pro físico, ela começa, e às vezes até confunde. Eu tô com uma dor no coração, eu acho que é alguma coisa no meu coração, e não é nada a ver com o coração. É sobre a ansiedade, né? Certo. Enfim, tem várias formas de manifestações. Certo. Agora, a ansiedade, ela tem a ver mais com uma questão de uma preocupação com o futuro, com uma forma também acelerada de viver a vida. E a depressão, ela já é um adoecimento psíquico, né? É um outro espectro ali de questões, né? Que são diferentes. Então, há uma diferença grande. A ansiedade é uma coisa que você tem a ver com o momento que você está vivendo, com a expectativa que você está vivendo, que muitas vezes pode estar se frustrando ou se vamos dizer assim, autocobrando, né? Uma autocobrança. Então, é um pouco diferente. A depressão é algo mais complexo e de saúde mental mesmo, é isso? Sim, é complexo, mas todos nós estamos passíveis de viver fases depressivas também, né? Que eu acho que tem essa diferenciação entre o que é uma depressão em relação a um transtorno, né, psiquiátrico, e em relação ao que é uma fase depressiva. Então, quando eu estou passando por algum tipo de luto, quando eu estou enfrentando um término de um relacionamento, um desemprego, por exemplo, né? A gente pode passar por fases depressivas que não necessariamente são transtornos. Então, olha só como é uma coisa ampla mesmo, né? Essa questão da saúde mental. Que são fases, né? Então, a depressão você pode ter uma fase, mas depois ela pode se transformar em um transtorno, é isso? Claro, se a gente não cuidar, com certeza. Vai... deixa eu perguntar aqui. Capão Bonito teve muitos casos recentes, algumas semanas atrás, de suicídios, né? A gente viu pelo número, a gente controla o número de óbitos na cidade e assustou o número de suicídios na mesma semana. Será que considera-se que os comentários que a gente ouviu que os casos desse suicídio eram depressão? A depressão não tratada e grave, ela leva realmente para a questão do suicídio? Sim. E é algo que precisa tratar, então, para evitar isso. Sim. E o tratamento, doutora, é curto prazo, longo prazo, médio prazo, ou não sabemos dizer prazo? É difícil colocar um prazo, né? Eu acho que o que você colocou é muito interessante em relação a não tratar, né? Porque a gente é natural da experiência humana a gente vivenciar lutos. Sim. Né? Vivenciar términos de coisas que terminam, não só em relação a pessoas que se vão, mas a fase da vida que terminam. Sim. Né? Você saiu da adolescência, entra para adulto. Sim, nossa, tem um sofrimento ali, né? Só que escolha de uma profissão. Nossa. Algo profissional que você não deu certo, não atingiu o objetivo profissional que você estava esperando.
término de um relacionamento, tudo isso desencadeia, certo? Com certeza, são sofrimentos inerentes à vida, da experiência humana, né? Então ninguém pode escapar de passar por essas questões. Agora, quando a gente não elabora, quando a gente não cuida, e só vai, porque é o que a gente normalmente faz, o que a gente aprende, na verdade, culturalmente, é ficar jogando pra frente e, vou vivendo a vida, né? Certo. Segue em frente, coloco tudo numa caixinha, fecho, não quero falar sobre isso, né? Isolei. Isolando. Mas nem dá, tem vezes que não dá. Isso escapa da caixinha. Isso sempre escapa da caixinha, né? Então, e tem que tratar. Tem que tratar, tem que cuidar. Tem que superar. Vamos lá dizer, os desgostos que nós temos que superar. Certo? Enfrentar e encarar como uma coisa que acontece com todo mundo. Isso. Para tentar, mas não é fácil para todo mundo. Não, não é nem um pouco fácil. Deixa eu perguntar uma coisa para você, talvez a gente já tenha falado isso. Quais seriam as causas assim mais comuns da depressão? É essa questão mesmo que você está falando de, vamos dizer, fim de relacionamento, frustração profissional, um luto, alguma coisa assim? Seriam as causas mais comuns de depressão? Ou vai somando tudo? A depressão é multifatorial, né? Então certo. Vai ter o pessoal ali da neurociência que vai olhar mais para a questão cerebral, de Sim. hormônios, enfim, né? Que ativam no cérebro. Mas para mim, que trabalho mais com a psicanálise, a gente vai olhar mais para a questão da psique, né? Da mente. A depressão ela tem a ver realmente com esses lutos que a gente está falando, né? Certo. Dessas frustrações, né? Ela se refere muito a um vazio muito grande. Certo, né? E certo. quando a gente não olha para esses vazios, a gente vai acumulando tudo isso. Eu costumo dizer que é como se você fosse varrendo coisas da tua vida para debaixo do tapete e você não olha para aquilo. Você está olhando só para frente. Belo dia, você tropeça. O tapete fica alto. Você vai empurrando. Vai empurrando. Tive uma frustração amorosa. Põe embaixo do tapete. Tive aqui um problema profissional. Põe embaixo do tapete. Tive aqui um problema com o meu time de futebol. Pôs embaixo do tapete. Teve gente que deu risada que eu falei aqui. Aí tem hora que o tapete fica alto e você tropeça. É isso que você quer dizer. Exato. Então o certo é tratar cada lixinho que está embaixo do tapete para ele não ficar esse calombo e não tropeçar. É isso? Isso. Tá. Deixa eu perguntar. Tem gente elogiando você aqui. Posso falar? Pode. Então aqui o pessoal aqui do Centro de Assistência Social do Padre Henrique. Excelente profissional. Deu suporte aos nossos colaboradores do Centro de Assistência Social no período pandêmico. Né? Nós vamos falar de pandemia, que isso é duro, viu? Foi duro, né? Aqui está assistindo também, o Ceará está falando isso sim, é live, pessoas inteligentes passando informações importantes. Nossas convidadas que são boas, viu, Ceará? Não somos nós aqui, não. Deixa eu perguntar. Bom, é possível, doutora, por exemplo, alguém da família perceber sinais de que uma pessoa está entrando em depressão, está entrando em alguma síndrome do pânico, está numa questão de angústia aí, ansiedade? Sim, acho que até é interessante a gente falar sobre sinais, né? Sim. Que podem apontar para algum tipo de desequilíbrio em relação à saúde mental, né? Então, para vocês observarem também e poder observar os outros. Sim. Desequilíbrios de sono. Então, assim, estou dormindo muito ou estou dormindo muito pouco. Certo. Estou acordando várias vezes à noite. Pesadelos recorrentes, né? Se a tua mente está colocando pesadelos recorrentes que te perturbam, talvez seja algum tipo de sentimento que está ali querendo se manifestar, querendo dizer algo para você, e seria interessante ouvir. Tá. Né? Uma diquinha então. Se a pessoa, geralmente o sono normal 8 horas, certo? Se a pessoa ou está dormindo demais ou dormindo de menos, pode ser um sinal. Pesadelo. Pesadelos também, a dificuldade de dormir, sono agitado, acordar várias vezes na acordar noite. Várias vezes à noite. O que mais que tem de dica aí para que a gente pode dar? A gente sempre fala do sono porque é um indicativo muito relevante em relação a isso, né? E fácil da gente estar percebendo. A alimentação também, então perda de apetite ou o excesso, né? A pessoa que come muito precisa comer. Isso.
come as emoções, né? Como a Andressa costuma dizer dessa forma, né? Andressa Talarico. Ela fala muito dessa forma e é muito verdade, né? A gente se alimenta ali, mas não tá com fome. É em relação a uma angústia, uma ansiedade, enfim. Então, comer de menos ou comer demais também pode ser um indicativo. Perda de peso, né? De repente. E é sempre interessante porque são dois extremos, assim, que a gente pode observar, falou né? Aí, eu que estou pensando. Comer demais, comer de menos. Dormir mais. Dormir mais, dormir menos. Isso. Ganhar peso e perder peso. Sim, são indicativos, né? Outro indicativo também que é interessante é um desânimo muito grande. Então a pessoa está muito desanimada, não está com vontade de fazer nada, começa a perder sentido, né? Não vê mais sentido naquilo que faz, perda de uma esperança na vida. É um sinal muito relevante, desânimo. E também o contrário também é algo que é interessante a gente olhar. Uma pessoa que não sabe parar. Entendi. Né? Aquela pessoa que precisa estar fazendo 220, desencapado. Coisas o tempo todo, né? É uma forma de manifestação de ansiedade também, que às vezes passa batido. Porque a gente vive num mundo muito acelerado. Mas pessoas muito aceleradas, está acelerando por quê? O que está evitando de olhar? Né? Também são indicativos. Então, o que adora, gente? Eu estou pedindo aqui para vocês curtirem, comentarem, por favor, e fazerem perguntas, né? E uma coisa que você colocou aqui, que os sintomas são exatamente quando a pessoa sai daquela vida normal, certo? Se ela dorme pouco, se ela come pouco, se ela dorme muito, come muito, se ela está desanimada ou se está 220 desencapado, certo? Então, sempre é bom ter um cuidado nisso aí. Isso. E é nesse momento que é importante a família perceber e procurar a ajuda de um profissional? Sim, né, conversar. Eu acho que também essa questão da gente estar falando sobre saúde mental, é interessante as pessoas estarem sabendo e a gente poder estar abrindo essa conversa, porque tem coisas que não é necessário apenas o profissional para fazer, né? Ouvir alguém é algo que qualquer pessoa pode fazer, né? Quando a gente sente que tem essa disposição de poder ouvir. Ouvir sem julgar, realmente poder acolher, qualquer pessoa pode acolher, né? Então, a primeira sugestão, orientação seria para a família. Para a família. Se você vê alguém que está assim na sua família, sente para conversar. Isso. Escute. Isso. Primeiro escuta. Não fala muito. Escute. Quando perceber que a coisa está complicada, procure um profissional, porque tratando no princípio, doutora, é mais fácil a cura ou o equilíbrio disso? Eu não sei se a gente fala, saúde mental tem uma cura ou você tem que sempre cuidar? Saúde, ela é algo assim que a gente vai ter que estar sempre cuidando, né? Assim como saúde física. Sim. E saúde mental não é ausência de conflitos, né? Mas acho que é a poder ter administração do conflito. Isso, uma reserva psíquica, digamos assim, de recursos emocionais para lidar com as situações. A questão é que se eu nunca lidei e eu nunca senti, eu não tive essa experiência, quando vier uma crise, quando vier algo que a gente sabe que vem, é natural. Como que eu vou saber lidar, né? Será que eu vou conseguir lidar? E dependendo do que já está acumulado lá de trás. Porque é o que acontece muito quando o paciente vem para a clínica. Eu estou vindo porque perdi o emprego. Certo. Aí a gente começa a cavar um pouquinho mais fundo, a gente percebe que é uma questão muito mais extensa do que simplesmente a questão do emprego. O emprego seria a gota d'água? A gota d'água no copo cheio. A gota d'água no copo cheio. E aí tem que buscar... Então, o importante é tratar sempre e que sentir que teve alteração. Isso. Certo? Então, a saúde mental é como você faz um check-up, por exemplo. Eu tenho diabetes, então eu tenho que sempre cuidar da minha diabetes. Isso. Certo? Saúde mental, sempre que você sentir que você está, vamos dizer, saindo do trilho, você tem que procurar o profissional para cuidar disso aí, certo? Isso mesmo. Tá bom. Doutora, eu andei vendo, essa mania de ver no Star de Google aí, né? Diz que depressão, ela existe em fases. Existem fases de depressão? Depende, assim, né? Do que foi visto. O que eu fui procurar no Google, né? Existem muitas fases, quando eu for ter fase 1, fase 2, fase 3, a fase... Existe isso, não? Existe, depende do tipo, né, de depressão, porque tem mais de um tipo de depressão.
Quais seriam os tipos de depressão pós-parto? Pós-parto, né, que a gente chama de baby blues, né? Certo. Depressão pós-parto. Existem depressões que vêm realmente nessa questão de fases, então a pessoa trata por um tempo, depois retorna, né? São casos assim mais crônicos, digamos assim, né? De um transtorno mesmo, e que aí é necessário também o acompanhamento do psiquiatra. Não só da psicóloga, precisa do psiquiatra para ajudar. O psiquiatra e o psicólogo juntos, assim, vão ter que trabalhar. É a dupla perfeita para cuidar, né? Tá. A depressão pós-parto, ela tem uma frequência comum da mãe de tal idade? Não tem isso aí? Independe? Independe. Tem algum tipo de característica? Não tem. Cada um... não dá para saber, não tem como você perceber nada antes. É complicado, né? Em questão psíquica, tem coisas que a gente pode ali estar cuidando e tudo mais, mas ser humano é uma questão assim, a gente não tem como controlar tudo que pode passar com a gente não sabe exatamente como uma situação vai me tocar, como ela vai mexer comigo, né? Por isso que também o autoconhecimento é importante nesse sentido. Sim. Então, gravidez e pós-parto é uma situação completamente nova para a mulher. Muda a vida da mulher, né? Muda completamente. É um luto também de uma vida que ela tá deixando de um lado para poder começar um novo ciclo. Sim. Na verdade, toda mudança na nossa vida tem esses dois lados, né? Daquilo que eu perco e aquilo que eu ganho, do novo que vem, né? Agora, doutora, os homens compreendem essa questão da depressão pós-parto? Porque nós, homens, temos que aprender a compreender isso também. Porque muda totalmente a vida da mulher, né? Sim. Muda o corpo, muda tudo. Sim, em muitos casos, né, de depressão pós-parto, acredito eu aqui, tô falando exatamente daquilo que eu sinto e que eu vejo muito acontecer. É em relação à mulher ela não ter rede de apoio. Então, e a rede de apoio seria o marido. Isso, uma familiar, né? Pessoas que possam ali estar em torno dela cuidando de outras questões, né? Questões mais materiais em relação à casa, em relação aos trabalhos, enfim, que ela possa realmente ali se dedicar àquele momento onde ela vai passar por essa transformação, né? Certo. O que não é que acontece normalmente. Normalmente a mulher tem que cuidar do bebê e tem que cuidar de muitas outras coisas. E tem muito marido que larga pra mulher. E aí, sim, então, vamos aqui fazer uma autocrítica, nós homens. Nós temos que aprender a entender que uma mulher, quando dá à luz, ela muda totalmente a vida. Sim. Ela muda o físico dela, muda tudo, né? Muda a profissional dela, ela vai ter que se desdobrar, porque aquela criancinha que nasceu ali, ela, lógico que ela vai querer o pai vai ajudar a cuidar, mas a mãe é fundamental. Nesse primeiro momento... É fundamental. Ela e a mãe, né? Ela e a mãe. Recém-nascido. Tem uma pergunta aqui, pode fazer? Pode, claro. Vamos lá. E a depressão sazonal é comum? Olha, eu não sei dizer exatamente em relação a ser comum ou não. Né? Eu sei que ela existe, mas o quanto ela acontece, o quanto ela é comum, também essa questão do comum já é uma outra reflexão que a gente pode fazer, né? O que seria comum? Certo. O que seria normal, né? Eu acho que vem de uma ideia de que normalidade é você não ter conflito nenhum. E não dá, né? Não existe. Todo mundo tem o seu conflitinho, né? Isso. Não dá para viver sempre no céu azul, né? De vez em quando a Palmeiras perde. De vez em quando, viu, gente? Deixa eu te perguntar, doutora. Pode falar. A gente está tendo aqui muitos casos de problema nas escolas. Nós vimos aqui na cidade de São Paulo um aluno que esfaqueou uma professora. Nós vimos um caso também deplorável que aconteceu em Santa Catarina, né? Nós estamos tendo relato de alunos agredindo professores, de briga nas escolas, né? Isso existiu também no passado. Não vou dizer para você que não existia no passado. Lógico que em proporção menor, mas o que poderia estar acontecendo? Depois eu queria perguntar se a senhora tem alguma informação sobre isso. E eu queria perguntar sobre o uso exagerado de tecnologia, se isso tem afetado o relacionamento e o comportamento de crianças e adolescentes. Tecnologia é isso aqui, né?
que a senhora diz disso aí? Bom. Senhora, desculpe, você. Tudo bem. Tá bom? Bom, primeiramente, em relação a essa questão das escolas, é algo que eu percebo que as pessoas têm ficado bastante preocupadas, né? Ansiosas em relação a isso. Vejo muitos adolescentes mesmo preocupados com isso. Eu imagino o pânico que tudo isso pode estar gerando, né? Sim. Porque é uma situação preocupante. Entretanto, pelo que eu tenho visto, né, de estudos que estão sendo feitos, pessoas que... pesquisadores que têm falado muito sobre isso, que é uma questão realmente, assim como outras questões em relação à psique humana, complexa. Então, tem questões psíquicas, mas tem questões sociais também, né? De como esses jovens estão sendo assistidos, o apoio familiar, né? Questões também de vulnerabilidade social. Tudo isso leva isso para a escola. Com certeza. E não só em relação a isso, mas a nossa cultura brasileira. A gente tem uma cultura de saúde mental, onde a gente está falando sobre sentimentos, onde a gente está olhando para a subjetividade humana? Não temos. Não, né? Onde que isso fica? Estamos muito no mundo muito material, assim, objetivo, sim, né? Racional. Sim. Não à toa, o que acontece, né? Pelo que eu observo, as pessoas vêm na clínica e... Nossa, mas eu nem sabia disso sobre mim. Eu nem sabia que eu sentia isso. Por quê? Porque tá com a cabeça em outro mundo, né? Tá num mundo muito mais externo. Certo. A subjetividade, aquilo que se sente, não é nem percebido. Né? Então, a gente tá falando também de escola, adolescentes, crianças, que estão passando por fases onde o conflito tá ali, né? Borbulhando. Sim, borbulhando, né? E mudança de tudo, né? Muda de característica física, tudo isso influencia. E essa questão de chega algum caso lá para você de excesso de uso tecnológico, que a criança fica no celular e no PlayStation e não fica vidrado nisso aí, e esquece de ter, vamos dizer, tentar ter a vida um pouco normal, sim. Então, em relação a crianças... Se bem que é o tal do normal que você falou, né? O que é normal? Em relação a crianças, eu não tenho muito experiência para poder falar, porque eu não atendo crianças, certo. né? Mas o que eu vejo, o que eu já li sobre, realmente a exposição em telas, e quando você é muito novinho, né? Quando a criança é muito novinha, é prejudicial. Tanto que até 2 anos de idade é 0 telas. É o indicado. 0 telas. 0 telas. Certo. E um pouquinho mais velho, né? Primeira infância ali seria 1 ou 2 horas de tela no máximo. A gente não tá vendo ainda como que tá sendo essa questão, né? Como que vai ser os resultados disso tudo. Sim. Mas, em relação às crianças, a gente pode pensar na gente também, enquanto adultos. O quanto será que eu consigo ficar sem esse celular? O quanto eu tô conseguindo... Não sei como que o pessoal se sente, mas eu tenho percebido isso em mim. Uma agitação de pensamento, uma dificuldade em focar, né? Sim. E eu sinto e percebo que tem relação com o feed, que eu vou passando notícias o tempo todo, né? E a dificuldade, às vezes, de se centrar num assunto só, né? Concentrar naquilo ali. Estamos tendo uma vida muito agitada, né? Será que a gente para descansar? Você acha que a tecnologia, lógico, ela é importante, sim, mas ao mesmo tempo, como contraponto, ela deixou a gente muito agitado e tem que saber a hora de diminuir isso aí. O certo para criança e adolescente é ter um regramento, seria interessante. Não ter nada de excesso. Sim. Legal, vamos lá. Bom, doutora, nós vamos deixar depois um capítulo para a gente falar sobre a questão pós-pandêmica. Tá, okay. Mas eu queria falar um pouco da questão da drogadição. Okay. Além das doenças que você já elencou aí, o uso de drogas afeta a saúde mental? Acredito e percebo também que o uso de drogas tem a ver com... Na verdade, vem depois da questão mental, né? Porque a questão mental já está afetada. Enraizada, né? Não seria enraizada, mas em conflito ali, né? E a drogadição é como se fosse assim... Vamos usar um exemplo, né? Nossa, hoje eu tô tão estressada, vou comer um chocolate. Certo. Né? Vou atacar a geladeira. Então, é um dos tipos de excessos e saídas que a gente encontra para lidar com a nossa dor, porque a gente não sabe o que fazer com ela.
né? Então, acredito que a drogadição, ela tem muita relação com isso. Acredito não, né? Tá na literatura científica. Certo. É um sintoma de uma causa. Então, a causa, a gente ainda... Cada sujeito vai ter a sua, cada sujeito vai ter a sua questão subjetiva do porquê a adicção tá ali, né? Por que ela tá aparecendo ali? Certo. Então, qual é o uso, a função dela? No caso aí das drogas, a pessoa recorreu às drogas porque já tinha algum problema que não conseguiu administrar, conseguiu superar isso. Sim, certo? Então, muito provavelmente, isso complica o tratamento de uma pessoa seguinte, uma pessoa que, vamos dizer, que é ansioso e caminhou para a droga, dificulta mais ainda. Como é você tentar conseguir fazer com que o profissional de psicologia ajude a pessoa a sair aí do mundo da droga? Tem que tratar a causa. Sim. Aí você vai lá no baú, naquela história que você falou, que está naquela caixinha armazenada, vamos abrir a caixinha dela. Isso, exatamente. E aí vai buscar. Assim. É exatamente assim. Você acredita que é a melhor forma de tentar fazer com que a pessoa deixe, por exemplo, a droga, seja buscar o que levou ela aí à droga, é isso? Isso. Na verdade, na psicanálise a gente vê dessa forma, né? Certo. É a questão do que está acontecendo, do sintoma, da repetição, do porquê que eu estou levando a minha vida dessa forma, tem a ver com algo inconsciente, reprimido, que ficou na minha história. Certo. Né? Tem um teórico da psicanálise, o Winnicott, que ele vai dizer sobre situação que é congelada, a situação traumática, né? Então eu não tive um ambiente ou possibilidades naquele momento que aconteceu o trauma para lidar com aquilo, a minha psique ela congela. Então fica congelada aquela situação. No momento oportuno, onde eu puder ter um vínculo, né, que me ajude, isso pode ser um profissional, normalmente é um profissional, sim, mas pode ser também, se você tiver um vínculo muito saudável que te permita vivenciar aquilo, você pode descongelar aquela situação e poder lidar com aquilo, né, elaborar aquilo. Ele vai dizer até em termos de desenvolvimento. Então, assim, é uma parte minha que não desenvolveu. Então, certo, é como se tivesse dentro de mim uma criança de 3 anos ainda que está apavorada, uma criança de 5 anos que não entendeu uma situação. Entendi. Então a gente sempre vai nessa questão. Você congela isso aí. Isso, nessa questão da causa, né? Tá. Vamos lá. A senhora falou aqui. Ai, desculpe. Tá tudo você bem. Falou aqui, certo? Que você é muito novinha, chamada senhora, tá louco? Você falou aqui que a Organização Mundial de Saúde, o presidente da Organização Mundial de Saúde, falou que um dos problemas que nós iríamos ter seria o pós-Covid. Mas nós tivemos o durante Covid e o pós-Covid. Conte um pouco para mim da experiência do durante Covid e o tarde pós-Covid, como diz a turma. O Adailton está nos assistindo. Um abração para Adailton aí, viu? Ó, gente, curta para nós e comente e façam pergunta para nós. Pode fazer perguntas. Então, a questão do Covid, da pandemia, eu acho que é algo que a gente ainda está processando, sabe? Sim. Ocorreram muitos lutos nessa fase, né, que foi uma situação terrível. Sim. Eu acho que a gente passou por uma sensação de terror, né, e de morte mesmo, horrível. Até quem não perdeu alguém enfrentou isso de certa forma, sim, né? Eu me lembro de me queixar muitas vezes, assim, comigo mesma, de dizer, nossa, parece que eu tô correndo risco o tempo todo. Parece que tá todo mundo correndo risco o tempo todo. E realmente estava. Sim. A gente não sabia o que iria acontecer. A gente estava lidando com um desconhecido. Sim. E, além disso, teve muita coisa que ficou estacionada. Então, teve muitas... Não sei dizer se seriam oportunidades ou não seriam oportunidades. Na verdade, seriam ritos simbólicos que não aconteceram. Sim. Então, pessoas que não puderam vivenciar o luto de forma simbólica. Sim, fazer o velório. Fazer o velório. Reunir a família para fazer aquele sepultamento. Tudo isso pesou. E com certeza atrapalhou no processo da elaboração do luto, né? Se eu não consigo sim, simbolizar, se eu não consigo ter aquele rito de passagem que é necessário. Mas não só no quesito das pessoas, dos entes queridos que se foram, né? Mas em relação também a formaturas que não foram realizadas, né? Sim. Crianças que não puderam ali fazer um encerramento com a sua turminha, do seu ciclo, e já começa um outro ciclo, né? Casamentos, enfim, muita coisa da nossa vida estacionou em 2 anos. A gente está retomando agora, mas o que ficou na gente, eu acho que é uma questão muito pessoal de cada um, mas sinto que como sociedade a gente está elaborando ainda. Se está elaborando, não sei, né? Porque elaborar já fala uma questão de trabalho, mas a ficha está caindo ainda.
Tá passando, seria né? isso. Tá, mas veja bem, você está superando, mas daqui a pouco aparece de novo. É isso? Isso. É consequência de 2 anos praticamente que nós tivemos. Isso, porque elaboração tem a ver com o trabalho que já está sendo feito, né? Certo. Talvez a gente ainda está lidando com isso internamente certo. e ainda não está reconhecendo quais foram os impactos reais, e para reconhecer o impacto real, talvez a gente tenha que sentar realmente e pensar sobre isso, olhar para si, olhar para dentro, né? Você falou várias vezes aqui da questão de luto, né? Uhum. Essa questão do luto, ela tem que ter um ritual que tem que ser cumprido, que tem Sim. que ser passado. Sim, certo? as despedidas são Vamos extremamente supor necessárias. que são fases que você tem do luto que você precisa fazer. Isso. E o que você recomenda para as pessoas para vivenciar isso? Sim. O luto, ele precisa ser vivenciado, né? O que acontece muitas vezes, até em questões culturais. Agora com a pandemia, a gente tem que ver exatamente como que isso ficou. Mas, normalmente, a gente tinha o velório, tinha o rito de passagem ali da despedida. Sim. Só que tem todo o rito depois também, né? A questão de as coisas que ficaram. Só que o que muitas vezes acontece? As pessoas não falam sobre isso. Né? Então, eu perdi uma pessoa e eu não posso ficar falando sobre isso porque falam que não pode falar. Né? Ou não querem tocar no assunto para não deixar a pessoa triste. Sim. Quando, na verdade, a gente precisa falar. Entendi. Né? A gente precisa falar para poder entender o que aconteceu, poder colocar essa pessoa em outro lugar na minha vida, porque ela não está mais fisicamente, mas ela está de forma simbólica dentro de mim. Certo. Então ela precisa continuar viva dentro de mim, eu preciso enxergar simbolicamente. Onde ela está dentro de mim. Não está fisicamente, mas ela vai estar simbolicamente. Agora, se eu não simbolizo... E a melhor forma de enfrentar isso é vivenciar isso. Isso. Pode doer, pode chatear um pouco, mas é importante. Isso. Eu costumo dizer, eu uso uma metáfora que eu acho que pra mim me faz muito sentido. Que é assim, a dor psíquica, ela é como se fosse uma bateria, uma pilha, né? É uma energia ali que fica retida. Se você não chora, se você não fala, se você não coloca pra fora, aquilo vai se acumulando. Ou implode ou explode. Certo. Né? A gente tem que gastar. Então, cada vez que eu falo, cada vez que eu choro, cada vez que eu coloco pra fora, eu vou gastando essa energia vai se transformando em outra coisa, né? Vai simbolizando, que a gente chama também, né? Vai se tornando uma outra coisa, vai criando novos símbolos. Eu vou entendendo a situação. Então é importante externar? Com certeza. É melhor externar do que você... Tem pessoa que fala assim, eu seguro isso pra mim, eu guardo isso pra mim. Não é o legal. O legal é você externar. Mesmo que depois você tenha que pedir desculpa, alguma coisa que eu falei, mas é melhor você externar do que você guardar pra si. O ideal é que seja feito num vínculo ali que você possa confiar, uma pessoa de confiança, uma pessoa que possa te entender, né? E se não tiver como, porque a gente também tem que entender que às vezes as pessoas têm as suas limitações, enfim. Né? Às vezes eu vou falar de uma coisa minha, mas a pessoa também tá com as coisas dela e eu acabo falando, eu acabo despertando nela algo que pra ela é difícil. Então é mais fácil procurar ajuda, né? Não é que é mais fácil, mas é o melhor, o ideal, né? Procurar ajuda para um profissional que seja preparado para te ouvir, para você poder lidar realmente com essas questões. E o psicólogo, ele estudou para isso. Exatamente. Está preparado. Para estar preparado para te acolher. Para te acolher, para te ouvir. Uhum. Tamiris, nós estamos chegando no nosso limite aqui, porque tem gente que quer assistir jogo do Palmeiras, tá pressionando nós aqui, né? Você tem alguma dica que você quer dar aí? Sobre o uso de drogas, sobre depressão, sobre... Você já falou muito bem dessa questão do luto. Tem alguma coisa que você queira falar? Dar dica pro pessoal aí? Acredito que é mais em relação à saúde mental, né? Assim como as pessoas estão parando agora para ouvir, vão parar depois também, que a gente possa falar sobre. Né? Falar sobre os nossos sentimentos, ou se não puder falar para alguém, que eu possa pensar sobre eles, parar minha rotina super agitada para olhar para mim, olhar para dentro. Eu tô o tempo todo olhando para todas as coisas que estão passando à minha volta e eu não olho para mim. Sim. Né? Esse que é o problema. Então, é uma viagem que muitas vezes a gente não se permite fazer, não se permite se conhecer. Né? E aí vai gerar todas as outras coisas. Né? Essas diquinhas que você deu da pessoa não dormir direito ou dormir muito, comer pouco ou comer muito, serve para o autoconhecimento.
Isso, a pessoa começa a se olhar, né? Ela começa a se perceber. Olhar no espelho. Isso. Né? Não olhar no espelho para você se ver fisicamente, mas ver como é que está a sua rotina, que pode ser que você esteja precisando se autoconhecer, é isso? Isso. Colocar a sua história em ordem, né? Acho que também seria isso. Você acha que a questão da saúde mental tem muito preconceito no Brasil ainda? Ah, com certeza. Se eu ganhasse um real toda vez que eu escuto que psicólogo é coisa de louco. Ah, mas eu não preciso. Ah, mas acho melhor não. Estaria rica, né? Tem muito disso aí, que gente que vai psicólogo é coisa de louco? Tem paciente que muitas vezes chega e traz essa questão, né? Olha, pra mim isso aqui é bobeira. Tem muito também pela cultura nossa, porque o Brasil nunca tratou essa questão dos problemas mentais de uma forma muito clara, né? O que era, vamos dizer, explicar para as pessoas, como é que ocorria antes? A pessoa tinha problema mental, a família pegava e jogava num Exatamente. hospício ou sanatório, né? Como a gente tinha muito na região aqui. Aqui nossa região é conhecida, vai pro Veracruz, não é? Olha só. E aí, felizmente, isso houve uma mudança da política pública de tratamento e mudou, né? Os municípios tiveram que criar suas residências terapêuticas. E eu posso dizer para você, Tamires, que isso mudou quando eu estava na prefeitura. A primeira residência terapêutica de Capão Bonito foi quando eu estava na prefeitura. E eu pude acompanhar o quanto os pacientes nossos de Capão Bonito, que estavam no Veracruz, ao estarem nas residências terapêuticas, o quanto eles melhoraram a qualidade de vida. Porque no município foi mais humano, pôde ter interação com a família, e a família tem que entender também que não é jogar né? E eu acho que esse passado nosso de jogar a pessoa com problema mental grave, vamos dizer, coloca lá naquele armazém, né? Afeta também o fato das pessoas procurarem a saúde mental, tratar e procurar ajuda, né? Com certeza. E fica com um negócio que é coisa de louco. Isso, tem um estigma muito grande, né? E não é coisa de louco. Não. Né? Na verdade, louco é a gente achar que a gente é normal, né? Que ninguém tem problema. Olha aí. Na verdade, achar que é louco é achar que nós não temos problema. Exatamente. Não tenho trauma nenhum, não tenho problema nenhum. Todo mundo tem, porque viver é difícil, né? Como a gente estava falando, a gente vai passando por muitas fases, muitas perdas, que são naturais da vida. Ainda que eu tenha uma vida muito bacana, eu ainda vou ter as minhas perdas. Sim. Né? E a gente precisa olhar para isso para poder dar significado para nossa história, para poder vivenciar de verdade essas passagens, né? E realmente se desenvolver enquanto ser humano. Muito bem. Doutora Tamires Costa, mais alguma coisa que você queria colocar? Não, para mim tá tudo bem, eu agradeço, né? Eu acho que foi muito produtivo, muito interessante a nossa conversa, fico muito feliz. Eu agradeço, em nome do jornal, a sua contribuição como profissional para o Jornal Expresso e para a nossa região, né? Para todos aqueles que estão assistindo, esse programa é gravado, fica no Facebook, no YouTube, então aquelas pessoas que queiram assistir, aproveitem e assistam as dicas aqui que a doutora colocou aqui. E eu acho que vamos desmistificar muita coisa e acabar com o preconceito de muita coisa. Todos nós precisamos de ajuda em todos os campos, na saúde física, na saúde mental, na comportamental, muitas vezes até na econômica, né? É tudo uma somatória que nos faz viver bem. E acima de tudo, a busca é por quê? Para quê? Vivermos felizes, né, doutora? Isso mesmo. Né? Não é a busca de vivermos com felicidade e harmonia? Porque desse mundo, o que a gente leva, pessoal? Você vai levar... a gente tem um ciclo, né? Esse ciclo vai se encerrar um dia. E você vai levar o quê? As boas experiências que você deixou, as boas amizades que você deixou, os bons exemplos que você deixou e os momentos bons que você viveu. Então, exatamente. Vamos aí ouvir profissionais como a doutora Tamires. Muito obrigada, Tamires. A Maísa Souto, profissional muito dedicada, está elogiando você. A turma elogia você, hein?
Eu agradeço. Nova aí, a turma elogiando você, hein? Olha, o Maurício José está nos assistindo, o Paulo Henrique está nos assistindo, o Paulo é São Paulino. Paulo, o que aconteceu com o São Paulo ontem? Mas não vamos falar de futebol, aqui nós estamos falando de saúde mental. Bom, pessoal, muito obrigado. Eu quero agradecer, então, a doutora Tamires por dar essa aula aqui para a gente sobre saúde mental, e o Jornal Expresso agradece e está sempre de portas abertas. Quando você achar que é necessário vir aqui para colocar alguma coisa, estamos à disposição. Eu agradeço muito. Tá? Para que nós possamos contribuir. Você como profissional e o jornal como veículo de comunicação, para contribuir com a nossa cidade. Muito obrigada. E nossa região. Muito obrigada mesmo. Obrigado a todos. Valeu, pessoal. Boa noite.